A audiência pública discute transferência de permissão do serviço de táxi em Sete Lagoas. Imprensa visita obras do Hospital Regional e Estação de Tratamento de Água. E ainda, Prefeitura e Caixa assinam contrato para a construção de estação de tratamento de esgoto. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Um tour pelas principais obras da cidade. A imprensa de Sete Lagoas, a convite do prefeito Márcio Reinaldo, visitou esta semana as obras do Hospital Regional e da Estação de Tratamento de Água. No hospital, o prefeito Márcio Reinaldo apontou os avanços das obras da unidade, que deve começar a funcionar no fim deste ano. Aqui, o trabalho também está todo vapor para que as obras da ETA, no valor total de 90 milhões, incluindo recursos do município e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fiquem prontas até o fim deste ano. A parte de execução está com a empresa que ganhou a licitação, que é a Coletinho Sons, que é do Rio de Janeiro. A obra hoje se encontra dentro do prazo, está dentro do planejado. Nós até final de setembro agora, nós vamos estar com a parte de obra civil 100% concluída e daqui a 45 dias vai estar entrando a parte de montagem eletromecânica. A estação de tratamento recebe água captada do Rio das Velhas, que passa por todo um processo até ser injetada nos reservatórios de Sete Lagoas. A captação será feita no Rio das Velhas através de balsa flutuante. De lá, elas serão bombeadas para a estação de tratamento numa distância de 15 quilômetros, onde a água chegando na estação de tratamento ela vai ser tratada, certo? E depois bombeada para Sete Lagoas, para o centro reservatório do Morro São João. Essa adutora que a gente chama de água tratada, ela tem 14 quilômetros de extensão. Chegando no reservatório São João, ela vai ser distribuída para os demais reservatórios da cidade. Com a captação de água do Rio das Velhas, serão injetados no sistema de abastecimento de Sete Lagoas 500 litros de água por segundo, o que equivale a metade do que é consumido hoje pela população da cidade. Toda a água é água subterrânea. Isso é feito através do bombeamento de água de mais de 100 poços que funcionam 24 horas por dia. Com a entrada de 500 litros por segundo do Rio das Velhas, vários desses poços profundos vão ser desativados. E como hoje eles funcionam em regime de 24 horas de bombeamento, você não tem tempo de recarga desse lençol. E esses poços que irão permanecer no abastecimento, integrando o sistema do Rio das Velhas, passarão a funcionar 18 horas por dia com tempo suficiente de recarga do lençol. Então vai dar um bom alívio no sistema de abastecimento. O prefeito Márcio Reinaldo ressaltou a participação assídua do SAI na fiscalização da obra e disse que a construção da ETA é mesmo um sonho, pois com este investimento, o problema da falta de água na cidade vai acabar de vez. A oferta de 500 litros por segundo, ela resolve imensamente o problema. Nós já deveremos ter muito menos necessidade das águas dos poços artesianos e reduzir, de alguma forma, o seu funcionamento. Márcio Reinaldo também aproveitou a presença de toda a imprensa para anunciar um pacotão de obras de infraestrutura na cidade, de cerca de 50 milhões de reais. As obras principais serão a perimetral, que vai ali daquele ponto final da Norte-Sul, passando pela Bombril, vai até lá na Castelo Branco. Isso aí é um projeto que nós vamos iniciar. Aliás, já começou. Vamos pegar essa Norte-Sul, vamos pegar aquela região que vai ali para o Tamanduá, aquela rodovia que vai para o Tamanduá. Nós vamos asfaltar aquilo tudo. E lá na Quinta das Varginhas também tem um trabalho lá de calçamento. Verde Vale já começou, o Verde Vale está sendo esgoto, água, asfalto, inclusive estação de esgoto. Ali no Bela Vista, lá no Padre Teodoro. Enfim, nós vamos aplicar entre recursos do orçamento da União, da Prefeitura, e recursos do
do financiamento, nós devemos aplicar uns 30 milhões ainda esse ano. Lá na Renata Zeredo, né? Pé da rodoviária, o asfalto já iniciou e vai continuar ali, essas partes. Bairro Alvorada, enfim, nós vamos atender vários bairros aí de acordo com aquilo que foi planejado e aprovado. Do Hospital Regional, a comitiva foi direto para as obras de construção da estação de tratamento de água, a chamada ETA, em Funilândia. Aqui, o trabalho também está todo vapor para que as obras da ETA, no valor total de 90 milhões, incluindo recursos do município e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fiquem prontas até o fim deste ano. A parte de execução está com a empresa que ganhou a licitação, que é a Collet Sons, que é do Rio de Janeiro. A obra hoje se encontra dentro do prazo, está dentro do planejado. Nós até final de setembro agora, nós vamos estar com a parte de obra civil 100% concluída e daqui a 45 dias vai estar entrando a parte de montagem eletromecânica. A estação de tratamento recebe água captada do Rio das Velhas, que passa por todo um processo até ser injetada nos reservatórios de Sete Lagoas. A captação será feita no Rio das Velhas, através de balsa flutuante. De lá, elas serão bombeadas para a estação de tratamento, numa distância de 15 quilômetros, né? Onde a água chegando na estação de tratamento, ela vai ser tratada, certo? E depois bombeada para Sete Lagoas, para o centro reservatório do Morro São João. Essa adutora que a gente chama de água tratada, ela tem 14 quilômetros de extensão, né? Chegando no reservatório São João, ela vai ser distribuída para os demais reservatórios da cidade. Com a captação de água do Rio das Velhas, serão injetados no sistema de abastecimento de Sete Lagoas 500 litros de água por segundo, o que equivale a metade do que é consumido hoje pela população da cidade. Toda a água é água subterrânea. Isso é feito através do bombeamento de água de mais de 100 poços que funcionam 24 horas por dia. Com a entrada de 500 litros por segundo do Rio das Velhas, vários desses poços profundos vão ser desativados. E como hoje eles funcionam em regime de 24 horas de bombeamento, você não tem tempo de recarga desse lençol. E esses poços que irão permanecer no abastecimento, integrando o sistema do Rio das Velhas, passarão a funcionar 18 horas por dia com tempo suficiente de recarga do lençol. Então vai dar um bom alívio no sistema de abastecimento. O prefeito Márcio Reinaldo ressaltou a participação assídua do SAI na fiscalização da obra e disse que a construção da ETA é mesmo um sonho, pois com este investimento, o problema da falta de água na cidade vai acabar de vez. A oferta de 500 litros por segundo, ela resolve imensamente o problema. Nós já deveremos ter muito menos necessidade das águas dos poços artesianos e reduzir, de alguma forma, o seu funcionamento. Márcio Reinaldo também aproveitou a presença de toda a imprensa para anunciar um pacotão de obras de infraestrutura na cidade, de cerca de 50 milhões de reais. As obras principais serão a perimetral, que vai ali daquele ponto final da Norte-Sul, passando pela Bombril, vai até lá na Castelo Branco. Isso aí é um projeto que nós vamos iniciar. Aliás, já começou. Vamos pegar essa Norte-Sul, vamos pegar aquela região que vai ali para o Tamanduá, aquela rodovia que vai para o Tamanduá. Nós vamos asfaltar aquilo tudo. E lá na Quinta das Varginhas também tem um trabalho lá de calçamento. Verde Vale já começou, o Verde Vale está sendo esgoto, água, asfalto, inclusive estação de esgoto. Ali no Bela Vista, lá no Padre Teodoro. Enfim, nós vamos aplicar entre recursos do orçamento da União, da Prefeitura, e recursos do financiamento, nós devemos aplicar uns 30 milhões ainda esse ano. Lá na Renata Zeredo, né? Pé da rodoviária, o asfalto já iniciou e vai continuar ali, essas partes. Bairro Alvorada, enfim, nós vamos atender vários bairros aí de acordo com aquilo que foi planejado e aprovado. E veja a seguir, a audiência pública discute transferência de permissão no serviço de táxi.
o abuso sexual, a pornografia e a prostituição infanto-juvenis são crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. São os crimes de pedofilia. A garantia dos direitos da criança e do adolescente é prioridade absoluta estabelecida na Constituição Federal. Preste mais atenção no dia a dia do seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça a sua parte. Procure pessoalmente o promotor de justiça ou o conselho tutelar da sua cidade e denuncie. Todos contra a pedofilia. A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal se reuniu mais uma vez essa semana para discutir projetos importantes. Confira. Entre as matérias discutidas, 5 delas são de autoria do vereador Pastor Alcides. Uma delas obriga bancos a oferecerem estacionamento aos clientes. Outra proíbe postos de combustíveis de abastecer o tanque dos veículos além do limite de acionamento da trava de segurança. Outros projetos, também do vereador, proíbem o self-service de produtos de panificação e o uso de aparelhos sonoros em volume aberto dentro de coletivos. Também foi discutido o projeto do vereador que obriga restaurantes e bufês a usarem embalagens plásticas individuais em pratos e talheres. Basicamente, 3 projetos foram rejeitados em razão de uma série de questionamentos que foram suscitados durante as discussões. Esses questionamentos eram com relação à ofensa ao princípio da razoabilidade de tais projetos, princípios da desnecessidade. E foram vários pontos que foram alegados, principalmente a falta de embasamento, falta de estudos técnicos que fundamentassem melhor tais projetos. Então, a comissão entendeu, antes até mesmo de rejeitar esses projetos, solicitou que a Procuradoria da Casa se reportasse aos gabinetes, aos assessores dos vereadores e conversasse a respeito dessas questões mais polêmicas alusivas a esses projetos e verificasse a possibilidade deles serem reapresentados aí sim, de uma forma legal, constitucional e que não houvesse prejuízo a todos dentro de um estudo técnico, dentro de um planejamento, urbano, no caso de um deles. Então, quer dizer, a determinação da comissão foi nesse sentido. Nós, oportunamente, possivelmente na próxima reunião, voltaremos com tais projetos para novas discussões e nova série de debates. O anteprojeto de lei 63 de 2014, do vereador Padre Décio, autoriza a concessão da área onde seria construída a estação de transbordo para uma empresa privada, através de licitação, explorar o local como estacionamento até que o destino da obra seja definido. De acordo com o vereador, seria uma forma do município arrecadar, uma vez que a área já é utilizada para esse fim, mas de forma desorganizada. Já o anteprojeto de lei 59 de 2014, de autoria dos vereadores Márcio Paulino e Renato Gomes, concede passe livre no transporte público municipal para escoteiros nos fins de semana e feriados. Os 2 projetos do Executivo discutidos tratam de crédito no valor de R$ 480 mil para a frota de veículos escolares da Secretaria Municipal de Educação. E o outro projeto faz alteração na alíquota do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, no Código Tributário Municipal. No dia 11 de julho, a Câmara Municipal de Sete Lagoas vai realizar uma audiência pública a pedido do vereador Marcelo Copercelta. O objetivo é discutir o projeto de lei 184 de 2013, que dispõe sobre a transferência de permissão do serviço de táxi na cidade. Eles estão em toda parte, naqueles momentos em que impera a pressa e a falta de tempo. Estão ali para qualquer eventualidade. Mas no dia 11 de julho, a maioria deles vai estar na Câmara Municipal para discutir o projeto que poderá garantir a transferência da permissão do serviço de táxi, que desde janeiro de 2013 está suspensa. Existe uma lei que foi agora federal, que foi sancionada pela presidenta Dilma, sobre a questão de poder ser transferido a permissão de táxi. Só que no final do bojo da lei fala que tem que ser regulamentado por uma lei municipal. O que for tratado aqui com as partes interessadas, inclusive a população, é o que vai sair aqui o projeto de lei para regulamentá-los. Juliano é taxista há 15 anos e conhece bem a Lei Federal 12.587,
que dá autonomia ao município para resolver a questão da transferência da permissão do serviço. Uma das preocupações da categoria é acontecer, por exemplo, o falecimento do taxista titular da permissão ou alguma outra situação em que o profissional poderá perder a autonomia da permissão caso desista de continuar no serviço de táxi, o que pode refletir na subsistência da família. Questão no caso de pai para o filho continuar seguindo a profissão, né, do pai, entendeu? Ou então aquele taxista também que já não quer mais trabalhar no táxi, devido a algum tipo de situação complicada que passou, por exemplo, num assalto, entendeu? E não quer mais seguir a profissão, poder transferir para um outro parente dele, ou um amigo dele mais próximo, ou qualquer outra pessoa. Até mesmo a qualidade do serviço, né? Porque você está sabendo para quem você está transferindo, e você não vai transferir para qualquer pessoa. E até mesmo para a estabilidade da família. Na reunião ordinária da semana, o projeto de lei 06 de 2014, que visa a regularização de imóveis em Sete Lagoas, foi o mais discutido. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 9 emendas, além de outros projetos e anteprojetos importantes. A discussão foi calorosa. Isso porque o projeto de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre a regularização de edificações em Sete Lagoas, recebeu 9 emendas dos vereadores Dalto Andrade, do Caramelo e da Comissão de Legislação e Justiça. Uma das emendas, a que destina os recursos arrecadados com a regularização e multas para o Fundo de Habitação de Interesse Social, foi a que gerou maior polêmica. Eu acho ótimo, está bem direcionada. Só acho o seguinte, pode acontecer, às vezes, porque nós temos as casas, Minha Casa Minha Vida, várias coisas relacionadas ao interesse social. E, às vezes, pode ter que algum ou outro setor, alguma outra secretaria, tenha necessidade mais urgente de alguma modificação. Então, o principal interessado da prefeitura, que é o regularização de DLO, ele é o beneficiado. Eu estava reclamando, como é que o DLO vai ser beneficiado, que ele quase todo demanda a medição, o processo. A prefeitura, por exemplo, está empacada hoje com um tanto de escritura que tem que pagar. O processo não está rodando, o processo está paralisado, porque a prefeitura tem que regularizar a quantidade de imóveis que ainda não foi pago. Então, um dos principais beneficiados é o próprio DLO. Para o presidente da Casa, vereador Márcio Paulino, o projeto é um grande ganho para a cidade. A Câmara Municipal tem uma participação muito grande nisso, porque somos nós, vereadores, que somos muito procurados por essas pessoas, por corretores de imóveis, cobrando essa possibilidade de que voltasse à Câmara um projeto de lei que já existia. Porque no ano passado, eu me lembro bem, ou em 2012, o prefeito naquela época mandou esse projeto para a Câmara. E mesmo assim, muitas pessoas não tiveram ainda regularizado as suas construções. O projeto, a princípio, veio para cá dando um prazo de 6 meses e uma emenda possibilitou de 6 meses para 1 ano, aumentando esse prazo, que vai dar uma oportunidade maior. E um outro feito que vamos fazer também é uma divulgação ampla, para que todo cidadão fique sabendo desse projeto de lei que se encontra na Câmara, e aqueles que tiverem irregularem, terem prazo para poder regularizar suas construções. Era uma preocupação de todos os vereadores de regularizar as edificações, exatamente para que a gente tivesse um padrão, que pudesse ter sua própria escritura, que pudesse ter seu relacionamento dentro do terreno, né, estruturas, o afastamento, tanto na frente como nas laterais, para que cada um pudesse ter a sua construção, vender, alugar, o que fosse, para que tivesse uma coisa bem instituída e bem clara. Uma das matérias aprovadas, que recebeu muitos elogios dos vereadores, foi o anteprojeto número 66, que institui o Estatuto do Pedestre, onde são definidos direitos e deveres no uso do espaço público e vai ao encontro da discussão sobre mobilidade urbana. Visa exatamente isso, a adequação dos passeios, das praças, para receber as pessoas com deficiente e toda a população. Isso visa desde o ir e vir com a cadeira de roda, visto que os passeios nossos não estão ainda apropriados, adaptados para estar recebendo alguém com a deficiência. Isso visa o ir e vir das próprias pessoas em geral, as pessoas idosas. O trânsito hoje está muito preocupado com carros, só veículos, e a gente precisa adaptar. Os toldos, por exemplo, em nosso município não tem a altura ideal
as pessoas que passam ali trombam, esbarram naquela parte que tem ferro, naquelas lonas e acidentam. Então, o nosso anteprojeto é isso, é uma adequação. A gente espera que volte para essa casa como projeto de lei para que possamos fiscalizar cada vez mais a execução das leis que aqui são votadas. Na reunião ordinária desta semana, foram aprovados 31 requerimentos, 77 pedidos de providências e 10 moções. E você confere no próximo bloco. Prefeitura e Caixa assinam um contrato de 70 milhões para a construção de estação de tratamento de esgoto. Quando a mão que é para proteger abusa e cala, é hora de agir. Pedofilia é crime. Disque 100. Denuncie. 100% do esgoto tratado. Esta é a expectativa do prefeito de Sete Lagoas e do governo federal com a assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal, que ocorreu na segunda-feira, dia 30, para a liberação de 70 milhões de reais que serão investidos na construção da estação de tratamento de esgoto de Sete Lagoas. A assinatura do contrato entre a Caixa e o prefeito Márcio Reinaldo aconteceu em solenidade disputada. Além do presidente da Câmara, vereador Márcio Paulino, que compôs a mesa, também estiveram presentes os vereadores Ismael Soares, Marli de Luquinha, pastor Fabrício, João Evangelista, Renato Gomes, pastor Alcides, Padre Décio, Gilberto Doceiro e Euro Andrade, além de secretários e funcionários da prefeitura. O repasse no valor de 70 milhões não onerosos para a prefeitura está inserido na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, e prevê obras de construção de uma estação de tratamento de esgoto e interceptores. É um desafio que Sete Lagoas tem de ser inserida realmente dentro de uma comunidade civilizada, onde se preocupa com todos os benefícios e consequências da natureza. Eu acho que a hora que nós abandonamos o esgoto dentro dos nossos riachos, rios, nós estamos provocando um desequilíbrio ambiental muito significativo e um protesto natural de todas as populações abaixo do nosso município. Então eu creio que é chegada a hora de Sete Lagoas encarar esse problema. A estação de tratamento de esgoto será erguida nesta área de 111 mil metros quadrados, localizada na comunidade de Areias. A construção da ET deve começar assim que o processo licitatório estiver concluído, o que deve acontecer em um prazo máximo de 60 dias. Hoje é coletado em torno de 90 e poucos %, mas não é tratado. E essa estação vai permitir o tratamento 100% e vai garantir pelo menos até daqui uns 30 anos, que todo o esgoto seja tratado. E esse projeto que está sendo proposto, que está sendo aprovado pela Caixa, ele é concebido de forma modular. Então vai ficar muito fácil ampliações dentro desse mesmo projeto, sem sacrificar nada do que já vem acontecendo. A previsão de conclusão das obras é de 18 meses, mas, conforme o superintendente regional da Caixa, o tratamento de esgoto vai muito além da construção da ET. Nós temos que interligar todos os pontos de esgotamento. Em alguns locais, em função do declive, nós teremos que construir estações de bombeamento para que a cidade possa chegar num prazo médio de 3, 4 anos, ter toda uma infraestrutura favorável e a gente conseguir tratar 100% desse esgoto. Então não é uma obra fácil, é uma obra que demanda muita qualificação técnica, mas as nossas equipes, tanto Caixa, SAAI, Prefeitura e o Ministério das Cidades, todos estão unidos nesse propósito, de trazer esse benefício e fazer realmente aqui um marco na história da cidade e da região. E vem novidade por aí. Grandes atrações nacionais, artistas locais, exposições e oficinas vão aquecer a cidade na segunda edição do Inverno Cultural em Sete Lagoas. O homenageado desse ano é o eterno Trapalhão Zacarias. Gilberto Gil, 14 bis, o Teatro Mágico e o pianista José Miguel Wisnik.
Essas são apenas algumas das mais de 30 atrações do Inverno Cultural de Sete Lagoas. A programação da edição deste ano foi anunciada na manhã do dia 2 de julho no gabinete do prefeito Márcio Reinaldo e contou com a presença da imprensa, servidores e artistas locais. Grandes shows, muita arte e cultura vão tomar conta da cidade durante 5 dias de intensa programação. De 19 a 23 de julho, Sete Lagoas recebe, pelo 2º ano consecutivo, o Inverno Cultural da Universidade Federal de São João del Rei. Isso só tem a engrandecer a nossa cidade, evento como esse, o Inverno Cultural, não só para o artista, mas para toda a cidade, crianças, jovens, adultos, todo mundo só tem a contribuir. Não só a questão da profissionalização que nós estamos lutando para os artistas deixarem de ser amador para ter um trabalho profissional. E as crianças, que às vezes a gente consegue tirar essa criança da droga, consegue tirar da ociosidade para colocar arte na cabeça dessa criança, num intuito de quê? De formar um cidadão melhor, não que ele não seja um artista no futuro, mas que ele possa ser uma cabeça pensante, questionadora, poder trabalhar e ter um futuro digno. O secretário adjunto da Cultura, Alan Keller, detalhou a programação. O Inverno Cultural, ele realmente veio como divisor de água, como foi dito ano passado, e se concretizou a partir do momento que nós estamos percebendo que o cenário cultural da cidade muda e melhora a cada dia. Esse ano ele vem com novas propostas, com novos shows, mas mais do que isso, ele vem na certeza de que o público sete-lagoano está presente e participativo nos eventos. Então estamos muito felizes com de poder estar dando esse outro chute, né? Porque a gente está brincando com chute porque um dos temas do festival é sobre o futebol em período de Copa, e nessa cobrança de pênalti nós estamos na certeza de que faremos o gol, porque as pessoas, como eu disse, elas estão se apropriando do Inverno Cultural. E nós utilizamos o nome Inverno Cultural de Sete Lagoas, porque apesar da UFSJ ser nossa parceira, a UFSJ é uma universidade presente e atuante na cidade, ela é da cidade, né? Então nós reafirmamos essa parceria com grandes shows, 14 Bis, Gilberto Gil, Teatro Mágico, José Miguel Wisnik, que é um dos grandes pianistas de renome internacional, além de vários artistas, e como nós dissemos também ano passado, esse ano o Inverno viria para valorizar o artista local. Então a abertura do Inverno Cultural é com Moçambique, que é a identidade cultural sete-lagoana, e essas 30 atrações, metade delas é da cidade. Com programação descentralizada, o festival oferece exposições, artes plásticas, música, dança, artes cênicas, folclore, palestras e oficinas em várias áreas. A partir do ano passado nós estendemos esse evento para fora da sede. Hoje todos os campos fora de sede hoje tem o Inverno Cultural, e Sete Lagoas ano passado recebeu de uma maneira muito agradável e muito promissora, né? Tendo em vista que hoje está já delineado para o Inverno Cultural de 2014, né? A gente percebe o empenho, né, da comunidade local para receber o evento. Para o prefeito Márcio Reinaldo, o evento veio para ficar. Eu vejo que nós não temos mais direito de perdê-lo. Então, temos que fazer os deveres de cada, preparar recursos, temos parlamentares em Brasília que possam nos subsidiar. Quer dizer, não é nada, nós estamos colocando R$1 milhão. Não é da prefeitura, é dinheiro que está vindo do governo federal, mas com participação política e de parlamentar. Então, isso aí é um custo político que a gente tem que assumir e que eu assumo tranquilamente. Pelo povo, eu assumo qualquer exigência. As inscrições para as oficinas, no valor de R$15, devem ser feitas exclusivamente no site www.invernocultural.com.br. Os sete-lagoanos e o homenageado agradecem. E o Legislativo Informa termina aqui, fica agora com a reprise da reunião ordinária da semana. Obrigada pela companhia e até mais.